O técnico Roger Machado comandou mais uma atividade no CT Parque Gigante na preparação para enfrentar o Juventude neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Para esta partida, um desfalque já está praticamente confirmado. Aquele que vem sendo o melhor jogador do Internacional nos últimos jogos. O volante Fernando tem um desconforto muscular e, em função disso, não estará em campo na partida contra a equipe da Serra. Problema para o técnico Roger Machado, que já projetava outras alterações na equipe titular. A gente fala sobre a preparação do Inter para este jogo importante, onde o clube busca uma retomada dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Falaremos também sobre a polêmica escala de Flávio Rodrigues de Souza para apitar o confronto, o que gerou revolta no bastidor colorado, e a manifestação forte do vice de futebol José Olavo Bisol. Repercutiremos também o resultado paralelo do Grupo F da Libertadores da América, a vitória do Bahia contra o Nacional de Medellín, que não tira o Inter da zona de classificação do grupo. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 24 de abril de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante. Os titulares fizeram um trabalho físico no gramado do CT Parque Gigante, os outros jogadores tiveram também um trabalho técnico, e na sexta-feira o Roger vai definir a equipe que entra em campo contra o Juventude no sábado às 4 horas da tarde. Mas uma informação importante já se confirma. Vocês observam nas imagens do treinamento que o Fernando não aparece na atividade, porque o Fernando tem um desconforto muscular, e esse desconforto muscular poderá tirar e deverá tirar Fernando do jogo contra a equipe do Juventude. O volante é um desfalque quase confirmado para esta partida e, em seu lugar, Ronaldo deverá assumir a vaga como titular. Bruno Henrique era um jogador que estava nos planos para ser preservado, e aí Roger colocaria Ronaldo e Thiago Maia juntos. Do meio para frente, Wesley, Valência poderiam ser trocados, além de Gabriel Carvalho, que não teve uma boa atuação no jogo contra o Nacional do Uruguai. Ou seja, Roger já projetava mudanças na equipe titular. Agora, com o desconforto muscular de Fernando, terá que executar mais uma, esta no setor do meio-campo. Treinamento de sexta-feira será decisivo para entender quem o Inter vai colocar a campo neste jogo importante pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, tá? Na tarde desta quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a recuperação daqueles jogadores que estão lesionados. Gabriel Mercado, Bruno Gomes, Lucas Drummond, que passaram por procedimentos cirúrgicos em função de lesões graves no joelho. Gabriel Mercado, por exemplo, vai ser o primeiro a retornar, e ele estará à disposição do técnico Roger Machado logo após o Mundial de Clubes. Bruno Gomes é um pouco depois, Lucas Drummond mais ou menos um meio termo. Eu explico esses prazos no vídeo que eu gravei na tarde desta quinta-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Mas, avançando na pauta, eu quero falar sobre a polêmica desta quinta-feira e uma atitude da CBF que descontentou os dirigentes colorados no bastidor, que chegaram a encarar até como uma afronta ou um deboche por parte da Confederação Brasileira de Futebol. O árbitro de Inter e Juventude será Flávio Rodrigues de Souza. Flávio Rodrigues de Souza é o mesmo árbitro que apitou Fortaleza e Internacional no Castelão, que teve uma atuação muito reclamada por parte dos dirigentes colorados em função de um pênalti não marcado em cima de Rogel, cometido por Davi Luiz. O Inter não concordou, mais do que isso, o Inter protesta no bastidor com a decisão do Internacional, com a decisão da CBF de novo, repetir a escala deste árbitro com o qual o Inter teve problemas no Campeonato Brasileiro. Em relação a isso, o José Olavo Bisol, que é o vice-presidente de futebol do Internacional, ele se manifestou através de suas redes sociais, com um conteúdo forte, inclusive. O José Olavo Bisol classificou como uma insensibilidade da CBF a escala do Flávio Rodrigues de Souza. E se pergunta ainda, por que a CBF repete a escala
deste árbitro que nitidamente, na visão do Internacional, prejudicou o Inter naquele momento. E ainda faz alusão à nota que foi emitida pelo Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais logo depois desta partida, onde diz que não houve erro por parte do Flávio Rodrigues de Souza, quando, e aí contesta o José Love Bisol, vários ex-árbitros, comentaristas, afirmaram que sim, o lance era para ter sido marcado um pênalti, o que deveria fazer com que pelo menos o VAR chamasse a arbitragem. O Inter não gostou da escala do Flávio Rodrigues de Souza, já se manifestou publicamente e o Inter está em guerra com a CBF quando o assunto é arbitragem. Já teve a presença do presidente Alessandro Barcelos com o Edinaldo Rodrigues lá na CBF. Tem a reclamação do Internacional em relação aos pareceres que são emitidos pelo CCEI e agora a escala repetida do Flávio Rodrigues de Souza. Tudo isso indigna bastante o Internacional no bastidor para esta partida contra a equipe do Juventude, tá? Dito isso, para fechar, a gente teve nesta noite de quinta-feira uma partida importante pela Libertadores da América que interessa diretamente ao Internacional, porque é o jogo paralelo do Grupo F, entre Bahia e Nacional de Medellín. E o Bahia venceu pelo placar de 1-0. E esta vitória dispara o Bahia na liderança do Grupo F, com 7 pontos. O Inter é o segundo colocado com 5. E o Nacional de Medellín estacionou com 3 pontos na terceira colocação. O bom deste resultado é que não tira o Inter da zona de classificação para a próxima fase da Libertadores da América, mas coloca o Inter em uma obrigação de vencer o Nacional de Medellín no próximo confronto, que é lá em Medellín, ou pelo menos garantir um empate para se manter na zona de classificação. Se o Inter empatar com o Nacional de Medellín, vencendo o Nacional do Uruguai, chega a uma situação muito confortável para se classificar para a próxima fase, tá? Mas o empate contra o Nacional do Uruguai complicou um pouco os planos do Internacional, que vai ter que fazer pelo menos uma vitória fora de casa para garantir com tranquilidade esta vaga nas oitavas de final. Mas o resultado da vitória do Bahia, ela não foi ruim em termos de classificação, é claro. Deixa o Inter mais distante do líder da Libertadores da América, do líder do grupo da Libertadores da América. Mas é algo que o Inter pode buscar na última rodada, quando o Inter e Bahia se enfrentam no estádio Beira-Rio. Este é o contexto. O Inter é o segundo colocado com 5 pontos no grupo F da Libertadores, a partir da vitória do Bahia com o gol de William José contra o Nacional de Medellín. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Fim de semana tem muitos jogos, mas nesta sexta-feira também tem campeonatos espalhados pelo mundo. Campeonato francês, campeonato alemão, campeonato italiano. E a gente vai aqui de campeonato francês. Paris Saint-Germain e Nice. Odd do Paris Saint-Germain 1.57, empate 4.5. O Nice tá pagando 5.2. Joga na KTO com responsabilidade. Um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!